Pogacar, 2 vezes campeão do Tour de France, atual melhor ciclista do mundo, né, considerado por muitos. E nós vamos nesse vídeo abordar quais são os pontos de preparação que o Pogacar teve para o Tour de France de 2023 e como você pode implementar isso no seu dia a dia. Abordaremos tópicos como, por exemplo, a fisiologia, qual foi o treinamento necessário do Pogacar para chegar em alto desempenho nesse Tour de France, lembrando que ele fraturou, né, o punho às vésperas do Tour de France. Treinamento em altitude, um segredo que você pode utilizar. A rotina de treinos do Pogacar, a importância dessas horas de treino, questão da alimentação, questão do sono, e todo esse ecossistema, né, que o ciclismo profissional tem e que você também pode implementar no seu dia a dia. A fisiologia, ela desempenha um papel importante, fundamental até, no sucesso de um ciclista no Tour de France. Aspectos como capacidade aeróbia, resistência muscular, VO2 máximo são essenciais para um bom desempenho. É claro que esses termos, às vezes, você pode não estar familiarizado, mas aí eu acho que a gente pincelando de maneira generalizada, vamos dizer assim, você vai conseguir entender. Por exemplo, estudos mostram que ciclistas de elite, Tour de France, por exemplo, têm uma capacidade aeróbica sensacional, excepcional. Você provavelmente, se você tem um Garmin, o Garmin às vezes ele te avisa lá, o seu VO2 é X, você aumentou o seu VO2 e você está com 1%, nos VO2, nesse VO2 que você se encontra, da população mundial e tal. Bem legal essa interação que o Garmin gera, né, quanto a essa questão do VO2. E o VO2 seria essa capacidade aeróbica. E os ciclistas profissionais, eles podem atingir um VO2 máximo de, por exemplo, 80, 85. E isso daí é um valor extraordinário. Eu lembro que o Miguel Indurain, salvo engano, atingiu um VO2 de 92, algo assim, excepcional e algo até super-humano, vamos dizer assim, literalmente, né? O quanto de treinamento você precisa? Por exemplo, para se preparar para o Tour de France, é necessário realizar diferentes tipos de treinamento, seja intervalado, treino de resistência, treino de força, velocidade, recuperação. Sim, recuperação também é treino, né? Você provavelmente é aquele, provavelmente de forma generalizada, né? Aquele cara teimoso que, não, quanto maior a intensidade, com certeza você tem um amigo assim, né? Quanto maior a intensidade, melhor é, porque você fica mais forte, não tem essa de recuperação não, é todo dia treino e tal. Claro que isso já caiu por terra, não existe isso, né? Na literatura e de forma prática você identifica que isso não condiz, né, com o aumento do seu desempenho. Então treinar a força, treinar a velocidade, treinos de sprint, treinar em altitude, treinar treinos de subida e, com certeza, mesclar ali durante essas periodizações a recuperação. Recuperação é imprescindível. Por exemplo, treinos de resistência, vamos dizer assim, aeróbicos em ritmo constante, por longos períodos, 4, 6 a 6 horas, por exemplo, ajudam a melhorar a capacidade aeróbica e a resistência muscular. Com certeza, às vezes você vai ter aquele, já ouviu falar também, né, aquele treino Giro Z2 de 2 horinhas que você negligencia, porque você sai com os amigos e os amigos nunca andam de boa, mas que esse treino é essencial pensando no todo, né? Cada treino conta. Um dos aspectos importantes na preparação do Pogacar e de todos, tá, atletas Pro Tour, é que eles treinam em altitude. Igor, como assim? Claro que isso é um assunto para um outro vídeo, eu vou dar só uma pincelada, mas o treino em altitude, ele tem diversos benefícios para o seu condicionamento. Lá, os ciclistas profissionais europeus, eles utilizam Sierra Nevada muito para fazer um training camp às vésperas do Tour para poder melhorar essa capacidade de produção de glóbulos vermelhos, capacidade aeróbia, e isso ajuda demais. Isso a gente aborda em um outro vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários também. O treino em altitude ele é considerado essencial para melhorar o desempenho no ciclismo. Ele proporciona esses benefícios que eu acabei de abordar, aumento da sua capacidade aeróbia, produção de glóbulos vermelhos, que são importantíssimos para o ganho de resistência. Estudos mostram que treinar em altitude simulada, você pode conseguir simular isso, claro que o gasto, o custo é grande, ou então em locais mesmo de maior altitude, por algumas semanas, pode ter melhorias significativas no seu desempenho. Agora você quer uma dica essencial, né? Vamos conhecer um pouquinho da rotina do Pogacar. Recentemente, o treinador dele, Inigo San Milan, estava dando entrevista para a GCN e abordou um pouquinho de quais são os treinos que o Pogacar faz, né? E não é atual campeão do Tour de France, né, mas o bicampeão do Tour de France, né, ele realiza variedade de treinos, como eu abordei anteriormente, incluindo intervalados, treinos longos, treinos em grupo,
moto pace, né, que é aquela quando o ciclista fica atrás da moto ali, simulando uma velocidade um pouco maior. Por exemplo, um treino típico que o Pogacar faz, que o treinador dele abordou, envolve intervalados de alta intensidade ali de 5 a 8 minutos, alternando, né, com essa recuperação ativa. O Pogacar gosta muito de fazer esse tipo de treino. E claro, é um tipo de treino factível que você pode implementar na sua rotina. Isso vai depender muito da rotina do ciclista, da sua rotina, das horas que você tem disponíveis para pedalar. Aqui eu vou estar abordando quantas horas o Pogacar é profissional e, obviamente, ele tem horas livres para poder pedalar, né? E aí ele otimiza ao máximo a quantidade de horas que ele tem disponível para poder ser o mais eficiente possível. Então, quantas horas por semana o Pogacar dedicou nessa preparação para o Tour de France? Embora, claro, varie de acordo com o nível de condicionamento, os objetivos, e os ciclistas, por exemplo, às vezes eu posso fazer, a minha programação está para 20 horas por semana, às vezes você vai estar para 15 horas, mesmo a gente tendo a mesma disponibilidade de tempo para treinar. Vai depender muito das individualidades. O Pogacar, por exemplo, ele treina geralmente de 20 a 30 horas por semana. Claro, como eu falei, distribuída de forma diferente, né, aos tipos de treino, velocidade, intervalado, treino longo. Nós sabemos que a nova geração de ciclistas eles têm demonstrado um desempenho incrível, né? O Vingegaard, o atual campeão do Tour de France, o próprio Wout van Aert, Primož Roglic, isso se deve a uma combinação de fatores, incluindo avanços tecnológicos, obviamente, melhores métodos de treino, e isso a gente consegue implementar hoje. Por conta da literatura ser uma literatura aberta, vamos dizer assim, a gente consegue implementar na assessoria uma nutrição adequada e a descoberta, claro, de talentos cada vez mais jovens, vamos dizer assim. Exemplo, Pidcock, o próprio Pogacar, né, que é extremamente novo, o Evenepoel, atual campeão mundial. Além disso, a especialização precoce, né, e o acesso a informações e recursos também contribuem, né, para essa velocidade da nova geração. A gente tem visto médios cada vez maiores, etapas cada vez mais brutais, mas isso se dá muito à tecnologia imposta, não só na tecnologia na bike, mas também na capacidade de nutrição e de treinamento. E claro, se os profissionais estão fazendo isso e eles têm um desempenho, são um desempenho de topo, vamos dizer assim, por que não você implementar também essa estrutura, essa tecnologia no campo do treinamento, da nutrição? Claro que é um nível um pouco menor, vamos dizer assim, né? Porque os caras lá estão no nível de disputar um Tour de France, mais de 3.000 quilômetros. Mas você, na sua rotina de 10, 15 horas, também pode otimizar muito bem o seu desempenho trabalhando com essa nova tecnologia. Por exemplo, na assessoria, a gente tem uma metodologia muito prática, muito voltada ao atleta e com base nessas literaturas que advêm aí da Europa, né, com os atletas Pro Tour e tal. Então, isso hoje é muito, a gente consegue implementar e a gente tem resultados incríveis, por exemplo, na assessoria com os nossos assessorados. E eu acho que assim, uma dica que eu posso dar, uma dica final é: tente implementar essa tecnologia, né, vamos dizer assim, no seu dia a dia também. Capacidade de nutrição, capacidade de treinamento, você vai ver assim, o seu desempenho aumentar drasticamente com pequenos ajustes, né, vamos dizer assim. Tendo esses detalhes, trabalhando nesses detalhes de forma minuciosa, você vai tendo um desempenho cada vez maior e, claro, você vai ficar satisfeito, né? Porque você vai ter uma dedicação em questão de volume horário razoável, condizente com a sua rotina, e o seu desempenho vai ser cada vez melhor por você usar essa nova tecnologia, né? Trabalhar nos detalhes dessa questão do treinamento, da nutrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e acompanhe os próximos vídeos acerca do Tour de France que estão bem legais. Um abraço.